predestinados ou livres? Eis o debate que Naruto nos traz, ainda quando ele não está batalhando. Já na luta entre Hinata e Neji, nós vemos a figura do Naruto. Afinal, a Hinata se inspira no Naruto, até mesmo para inscrição nela no torneio do exame Chunin. E o interessante é que antes dela se inspirar no Naruto, na verdade, a fonte da inspiração da Hinata acaba não sendo exatamente ele, mas sim os Hokage. Porque lembremos, o Naruto ele só causa essa inspiração nas outras pessoas porque ele se inspira nos Hokage. E pra mim que tô assistindo o anime de Naruto pela primeira vez, eu acho bem interessante essa figura desses personagens, os Hokage, e sempre que eles aparecem esculpidos e o Naruto aparece observando e admirando eles, eu acho muito legal, porque eles me lembram muito a figura dos santos na igreja, né? São pessoas, são criaturas, né? Não são deuses, assim como no universo de Naruto os Hokage também não são, mas que por serem seres humanos, exatamente por isso, nos levam a aspirar a algo maior. Porque se eles também conseguiram, por que também eu não posso conseguir, né? Se eles se doaram, no caso do Naruto, né, os Hokage se doam pela vila, mas os santos se doaram pela igreja, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e morreram por ele, por que não? Mas não é isso exatamente que me traz uma tonalidade do cristianismo a falar um pouco nesse vídeo, mas sim a questão da predestinação, que nós vemos ser levantada através do Neji, muito claramente, e querendo ou não, por conta de uma oposição a isso através do Naruto. E o Neji, ele apresenta esse tipo de ideal porque ele tem um movimento pessoal da vida dele que faz ele acreditar nesse tipo de coisa. Que é o fato do pai dele e toda a família dele, né, pertencer a uma hierarquia secundária chamada de família secundária e que serve a uma família principal que é exatamente representada pela Hinata e que por essa subserviência eles, por exemplo, em momentos em que tem que se doar por eles, né, a família principal, eles têm que se colocar a vida deles na frente, né, para poder que eles continuem vivos. E assim acontece com o pai do Neji, né? Teve um momento específico da vida dele que ele teve que se sacrificar e morrer para um membro da família principal continuar vivo. E isso marca profundamente a vida do Neji. Ele começa a achar que por essa criação dele, né, ter sido assim, e ele pertencer a essa hierarquia do clã Hyuga, que até carrega uma espécie de maldição, né, de sempre ter que hereditariamente continuar a salvar a família principal, ele acha que o destino não tem chance para mudança em todos os aspectos da vida, até para os aspectos da luta, no caso de ser um ninja, inclusive, né, ele leva esse pensamento, até por isso ele joga sempre na cara da Hinata e do Naruto que eles são um fracassado, porque apesar até dele ter esse problema com o clã Hyuga, ele se considera um gênio, e ele coloca essa classificação inclusive para as pessoas, né, como uma forma do Naruto até entender, né, na hora da explicação dele, de que existem coisas predestinadas e já conclusivas. Então os gênios são gênios e os fracassados são fracassados. E até nessa colocação dele, ele comenta que quando as pessoas usam termos como elite, elas só estão usando um termo para poder ludibriar quem não sabe ainda que ela é ou um gênio ou um fracassado. E enfim, mas o Naruto é interessante porque ele é um personagem que ele vai totalmente na oposição a isso, e ele demonstra isso de uma maneira muito forte. Por isso até eu estava citando a questão dos Hokage, porque os Hokage é uma forma do Naruto interiorizar aquilo que motiva ele a querer ir contra a corrente, porque sim, o Naruto com o Neji, ele também carrega uma maldição, ele também carrega problemas na vida dele, ele é órfão, ele, enfim, tem problemas para se desenvolver como ninja, mas ele, por ter essa visão interior, ele acha que as coisas secundárias e as coisas externas não são tão relevantes assim para a história dele e que não podem influenciar ele de tal forma que ele fique paralisado, como o próprio Neji, querendo ou não, quer influenciar ele, que ele acha. Já que quando o Naruto a todo momento fala, né, que quer ser um Hokage, o Neji vai e contra-argumenta, mas cara, como que você vai ser um Hokage? Tá vendo essa porcentagem aqui de ninjas? Só essa porcentagem aqui tá destinada a ser Hokage porque são gênios, e é exatamente por isso que eles vão ser Hokage. Não tem como você fazer isso só pela sua força de vontade. Porém o Naruto ele vai contra-argumentando isso com ação, né? A partir do momento até que tem uma fala do Naruto que ele fala, não, eu quero ir contra a corrente porque eu fui chamado. Eu fui chamado de fracassado por você, então isso me motiva. Então ele vai usando do próprio cenário ali que ele está lutando como combustível para ele poder se superar, para ele demonstrar para o Neji que as coisas ao entorno podem inclusive os ajudar a conseguir, né, mudar esse destino que ele acha que está totalmente traçado.
E aí a história vai sendo conduzida, e o interessante é, como eu vinha dizendo, a fonte principal para essa ideia do Neidi de predestinação é a história que ele conhece do pai dele, que morreu por apenas seguir a hereditariedade da família secundária de sempre se sacrificar pela principal, né, de seguir o fluxo, né, da história. E aí que há o ponto de mudança na história que faz ter toda uma reviravolta para ele entender como que existe sim uma liberdade que ele não estava colocando como uma opção na vida das pessoas. E a partir do momento, né, que ele perde pro Naruto, e inclusive tem toda uma história interessante, o Naruto começa a comentar, né, de como que ele desenvolveu o Jutsu Clone das Sombras depois de muita dificuldade, né, e era um dos que ele mais tinha dificuldade. Mas depois disso ainda tem uma questão mais importante ainda que acontece, que é quando o próprio membro da família principal entrega o manuscrito do pai do Neidi para ele, contando a verdadeira história dos fatos, como eles realmente ocorreram. E para a surpresa do Neidi, as coisas não foram exatamente como ele pensava. Ele não sabia da história verdadeira. E enquanto que a história verdadeira era que, inclusive, o membro da família principal naquela ocasião queria se doar. Ele não queria que alguém fosse no lugar dele, né, se sacrificasse a sua vida para poder o salvar. Especialmente porque naquela ocasião, né, no caso do Naruto, é apresentada uma história em que o país do raio quer sequestrar um membro do clã Hyuga para obter o poder do Byakugan. Né? Só que, a partir do membro principal, eles poderiam conseguir esse poder, mas a partir de um membro da família secundária não, porque eles têm um poder selado, né? Então eles não poderiam ter esse acesso. Então a ideia principal dos Hyuga naquele tempo era, sim, sacrificar novamente, levar um membro da família secundária para ir no lugar da família principal. Porém, eles queriam fazer essa troca, e nesse momento o próprio membro da família principal, o Hiashi, ele começa a refletir que não, ele queria se entregar de fato, ele não queria que o irmão dele fosse no lugar dele, para que assim, né, o país do raio fosse ludibriado, porque eles são irmãos, então a aparência deles é muito parecida, então eles ficariam achando que aquele ser que foi entregue para eles era um membro da família principal, quando na verdade não era. Mas ainda assim, sabendo desse plano, o próprio Hiashi não quis se entregar e quis se sacrificar pelo clã Hyuga no geral. Ele não quis que um membro secundário fizesse isso. Mas ao ver tudo aquilo, o pai do Hyuga, e aí a história vai sendo contada nos diálogos, né, ele começa a refletir de que, talvez até pela atitude do Hiashi de querer se sacrificar de verdade, né, pelo clã Hyuga no geral, de que ele talvez não devesse pensar tantas coisas ruins, né, sobre a família principal como ele pensava, porque de fato o Hyuga Neidi, ele tinha esse pensamento de rebeldia, né, contra a Hinata e a família dela, porque o pai dele também tinha esse tipo de pensamento. Então ele começa a pensar que de fato talvez ele não precisasse nutrir isso. Ele não queria passar essa mensagem para o filho dele para sempre, né, de uma revolta contra a família principal, a partir do momento que ele vê ali querendo o irmão dele, né, querendo se entregar. Só que quando ele vê isso, né, ele também vê uma questão interessante acontecendo. Dessa vez, já que o irmão dele estava querendo se sacrificar, ele não estava se vendo numa situação de obrigatoriedade, assim como sempre acontece com o clã Hyuga, da família secundária se sacrificar de forma obrigatória. Então ele estava se vendo de uma forma livre a poder querer até se sacrificar pela família principal, mas de forma voluntária, de forma consciente, sem ser obrigado. E aí ele se vê nesse sentido de querer mostrar de que dessa vez, apesar dele ter a situação de poder até continuar vivo, ele não iria querer continuar vivo. Ele queria realmente se sacrificar, só que dessa vez usando da liberdade que lhe foi dada pela situação. Então ele de fato aceita ser feita essa troca. E ele comenta, né, durante os diálogos que dessa vez ele iria se sacrificar não pela família principal, mas sim para salvar a vida do irmão dele. E ele queria que fosse contada essa versão para o Neidi, para que o Neidi soubesse que ele não morreu de uma forma predestinada, mas sim de uma forma livre, de livre e espontânea vontade. Ele quis se sacrificar pelo irmão dele. E essa mensagem que ele queria passar para o Neidi, né, por isso ele deixa no final, que nós temos, né, a legenda, e fica se mostrada na tela, né, o Neidi lendo que ele queria que ele soubesse que o destino é traçado por nós mesmos, né, não por uma predestinação. Então, cara, a mensagem desse episódio acaba sendo muito, mas muito bonita. Você vê que o Neidi, depois que ele começa a ver isso, né, ele acaba sendo um choque demais pra ele ver a história toda do pai dele
sendo contada de uma forma que o pai dele quer mostrar tudo de contrário que ele estava pensando para ele. Então é um choque, ele começa a refletir, ele começa a ver o céu assim, e umas aves passando, e ele vê, cara, o meu pensamento ele era desse tipo, né? Em que, por exemplo, ele vê uma nuvem e ele fala, pô, essa corrente de nuvem aqui, ela vai por uma corrente de ar fixa, né? E será que todos os destinos são assim? Ou alguns destinos não são tão assim, eles não vão por uma corrente fixa, eles vão por uma corrente de ar que vai passando por um lado, por um outro, mas ainda assim continua andando, né, e chegam no seu destino. Aí ele para pensar, pô, não, essa linha de pensamento é melhor, porque se a gente for pensar que uma linha de ar fixa somente existe, né, e que não tem como mudar, não tem como ir para outro caminho para poder se superar, isso seria eu achar que de fato a derrota é aceitável, né? E aí ele começa a entender que o exemplo do Naruto é o melhor exemplo, é o exemplo de que a pessoa que escolhe se superar, mesmo diante das trajetórias, né, e percalços do caminho, é o exemplo da pessoa que escolheu realmente vencer, né? E até por escolher se superar, ela continua viva, ela continua com objetivos, ela continua feliz e acaba causando, olha só, né, inspiração para outras pessoas. No caso, essas outras pessoas, no caso no contexto do anime, é uma membra da família principal que se via rebaixada por não conseguir ser ninja, né, que o Naruto conseguiu causar essa inspiração. Então, muito legal mesmo o episódio e essa história do clã Hyuga. E eu queria compartilhar com vocês aqui no vídeo de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Enfim, vejo vocês numa próxima.